O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato de podcast. Como sempre, estou com ele, o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Você nunca vai falar em formato podcastal, é isso? Eu esqueço, é meio sacal. Essa foi boa. Bom crepúsculo, nossos queridos ouvintes que toda sexta-feira nos ouvem, nos recebem em seus feeds, nos baixam, colaboram cada vez mais para que a gente quebre os servidores da Central 3. É isso aí, é isso que eu quero. Eu quero que o Chico tenha que cada vez mais aumentar o servidor, a gente continue quebrando o servidor. Muito obrigado a todos vocês. Mandar um abraço, né, justamente para todos vocês que nos prestigiam, que nos apreciam. Mandar um abraço especial pro Pablo de Assis, do Metacast, que mandou um abraço pra gente. Quer dizer, mencionou o nosso programa na sua participação no Alotécnica, junto com o Léo da Radiofobia, né, que edita o Nerdcast. Mandar um abraço também pro Tarik, do SciCast, que também nos mandou um abraço durante o SciCast que eu já participei, já gravei um programa sobre refugiados. E mandar um grande abraço pro nosso querido Luciano Cupim, do Dragões de Garagem. Na verdade, para todo o pessoal do Dragões de Garagem, antes que eles fiquem com ciúmes, né? Mas aqui no caso específico do Cupim, essa semana a gente conversou bastante sobre política, né? Ele tá muito engajado aí na volta do Ministério da Ciência. Inclusive, recomendo que vocês acompanhem o trabalho deles, que eles estão começando uma mobilização política agora em relação a isso. Quando eu digo política, não é no sentido partidário, né? Justamente para preservar um bem da sociedade brasileira. Então fica a dica. Isso estará linkado no programa de hoje para vocês darem uma olhada lá no Dragões de Garagem e nessa campanha política deles. E seguinte, a gente se meteu numa furada, viu, Matias? Porque essa coisa de mandar abraço pro pessoal que joga League of Legends, aí depois a gente mandou um abraço pro pessoal que joga World of Warcraft. Aí agora eu tenho que mandar um abraço pro pessoal que ouve a gente quando joga os jogos de Grand Strategy, como Europa Universalis e Victoria 2, que eu já citei aqui, sempre cito aqui porque eu sou desses. O pessoal que joga Warhammer pediu um abraço também. E outra coisa, essa semana eu ainda vou aproveitar e mandar um abraço pra quem nos ouve jogando Mario ou Donkey Kong, porque o primeiro Donkey Kong fez 35 anos essa semana. E as pessoas pouca gente sabe disso, mas o primeiro Donkey Kong também é a primeira aparição do Mario. O Mario é o protagonista e o Donkey Kong é o vilão. Né? Ele era tipo Bowser? Ele ficava lá em cima jogando os barris no Mario. Você lembra? Aí o Mario tinha que subir pulando os barris para conseguir salvar a princesa, que ainda não tinha nome, ainda não era a Princesa Pêssego, do Donkey Kong, que tinha raptado ela. Continuando, então, um abraço para todo mundo que nos ouve jogando esses jogos. Só esses, os outros não. Aqui 2 comentários interessantes. O primeiro foi do Vlad Schuller, que comentou lá no site de Xadrez Herbal. Ele que aparentemente mora no Reino Unido, pelo que eu entendi. Ele falou que a crise no Partido Trabalhista, que nós comentamos no programa anterior, ela é um pouco mais complexa, porque o Corbyn ele está numa posição em que ele tem muito pouco apoio dos parlamentares trabalhistas, porém a maior parte da base do partido, especialmente os jovens, apoiam o Corbyn. Inclusive, caso tenha uma nova eleição interna ao partido, ele tem muita chance de, na verdade, ganhar, de sair fortalecido, porque ele tem poucos aliados no parlamento, mas muito apoio popular. E o Newton Vela, nosso ouvinte de Angola, um abraço para todos os nossos ouvintes do continente africano, dos países lusófonos, né? Temos ouvintes em Moçambique, Angola, vários. Ele disse que o 17º ativista angolano, o Manuel Nito Alves, foi liberto em Angola, né? Que tinha protestado contra o ditador, que eles eram conhecidos como presos do Zedu. Eles foram libertados e ele terminou com um slogan local: Viva Angola e abaixo o ditador. 37 anos no poder é muito. E o Ricardo Bispo, que é do Acre. Né? Nós pedimos um ouvinte do Acre, ele mandou aí um alô dizendo que é do Acre, assim como a Tupá. E a nossa audiência no Mato Grosso do Sul também está muito grande, gente de todas as partes do estado.
Mandar um abraço pro Ricardo Yuji Missi, que ouve a gente tomando tererê. E eu perguntei se a erva que ele toma é a curupi. Ele falou que infelizmente não, é as 7 quedas. Para quem gosta de mate vai entender. O resto vai achar que vocês estão falando de droga, né? Também queria mandar um abraço. Eu adoro os nossos ouvintes, viu? A culpa é sua, isso é uma influência sua. Olha, eu sei do que você vai falar. Teve duas grandes piadas nos comentários ali do Xadrez Verbal. Uma é do Gustavo Queiroz, que perguntou para mim: qual é o termo técnico de quem vive na pobreza na Inglaterra? Pobretão? É o pobretão. Enquanto que outro ouvinte, o Bruno Iude, falou que parece que o regime norte-coreano não está funcionando. Pegou? Depois dessas, eu vou chamar o primeiro... Não, espera um pouco. Antes, eu queria pedir desculpas agora no início do programa, de verdade, gente, porque eu tô com muita resposta para vocês atrasados, porque eu tô trabalhando muito... por conta aí da maratona que antecede o concurso da carreira de diplomacia. Então tem e-mail atrasado, tem mensagem no Facebook atrasada, tem mensagem no Twitter atrasada, tá? Então me desculpem. E o segundo aviso é o seguinte, né? Por conta das últimas coberturas que a gente fez aqui do Brexit, comentando o Brexit, ou Brexit, se preferirem com sotaque britânico, eu fiz um vídeo de mais de meia hora lá no canal de Xadrez Verbal, apresentando as principais bases argumentativas de ambos os lados da questão, e tem também uma outra versão mais reduzida, porém muito melhor produzida pelo pessoal do Estúdio 42, lá no canal do Nerdologia, da qual eu felizmente faço parte da equipe. Então eram esses dois avisos, agora pode chamar o próximo bloco. Vamos chamar o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última sexta-feira, 1º de julho, logo após a gravação do último podcast. Israel bloqueia Hebron e ordena retenção de impostos destinados à autoridade palestina. Então, o que acontece é que na semana passada nós tivemos 2 israelenses mortos. Uma menina de 13 anos foi morta na sua casa enquanto dormia. Ela foi assassinada por um adolescente palestino que foi morto pela polícia. E um motorista foi morto, alvejado por um atirador perto de Hebron. O motorista israelense no carro morreu e ele estava com o carro em movimento, e no acidente sua mulher e seus 2 filhos ficaram feridos. Por conta disso, Israel enviou mais de 100 soldados para Hebron e bloqueou a cidade, né? Lembrando que Hebron é uma cidade cercada por território israelense, território controlado por Israel, melhor dizendo. Então Israel tem como limitar a entrada e a saída da cidade. Uma cidade onde vivem mais de 700 mil pessoas. Inclusive é um dos pontos de muita disputa, porque Hebron é um território controlado totalmente pela Autoridade Nacional Palestina, porém é uma das 4 cidades sagradas do judaísmo, uma das 4 cidades sagradas da região para os judeus. Isso entra um pouco nas críticas que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, costuma fazer, de que Israel adota uma medida de punição coletiva, já que toda a cidade fica bloqueada por conta desses eventos. Foi uma postura tomada pelo governo Netanyahu, que também aprovou no sábado, no dia 2 de julho, uma expansão no assentamento judaico de Kiryat Arba, que fica justamente em território da Cisjordânia e que foi aprovado pelo Netanyahu e pelo ministro da Defesa, o Lieberman, de um partido conservador nacionalista. Ou seja, 2 procedimentos que tanto contradizem a postura internacional do Netanyahu, quanto não colaboram com o processo de paz. E quando a gente fala de Israel, costuma ser um assunto delicado, né, porque infelizmente tem muita gente que critica o Estado de Israel por ser antissemita, e tem muita gente que defende o Estado de Israel usando o escudo do antissemitismo.
que é um fato que existe, porém, você não precisa ser antissemita para criticar o Estado de Israel, como é o meu caso, falando basicamente em palavras plenas. Então, para não acharem que é uma coisa pessoal, uma birra com o Netanyahu que a gente tem aqui, saiu uma matéria muito interessante essa semana na Político, falando que dos últimos 17 generais e chefes de inteligência que trabalham diretamente com o Netanyahu nos seus governos, pelo menos 13 criticaram publicamente, de forma incisiva, suas políticas em relação à Palestina. E dos 4 que não fizeram críticas, 2 estão nos seus cargos, ou seja, muito provavelmente não podem fazer críticas. Então estamos falando, a gente não está falando de hippie que vende artesanato na praia em Tel Aviv. A gente está falando de generais e de chefes de inteligência do governo de Israel. E de 17, 13 desceram a marreta no Netanyahu. Então, enfim, fica aí o registro de duas posturas que não colaboram com o processo de paz e a lamentação das 2 mortes no Estado de Israel. Inclusive o nome da garota, até por ser uma menina de 13 anos, uma pré-adolescente, não foi divulgado, pelo menos não achei. Então, enfim, fica aí o lamento, inclusive, para as famílias. Notícia do último domingo, dia 3. Governo de Bangladesh diz que ataque em restaurante foi perpetrado por extremistas locais. Então, o ataque foi reivindicado pelo Daesh, porém, o governo de Bangladesh diz que o ataque foi realizado por extremistas locais. Ou seja, se é uma célula local do Daesh, ou se é o Daesh, novamente, né, para os nossos novos ouvintes, Daesh é o acrônimo em árabe, né, para o auto-intitulado Estado Islâmico. Se foi novamente uma postura midiática na qual eles apenas reivindicam o atentado para aparecerem, talvez ainda não saibamos, né? Porque apenas, né, a parte factual, na última sexta-feira, um restaurante em Dhaka, capital de Bangladesh, pelo menos 20 pessoas morreram num ataque à bomba, e depois 6 dos terroristas foram mortos pela polícia e 2 policiais também morreram. O restaurante era justamente no bairro onde ficam a maioria das embaixadas e consulados na capital de Bangladesh. E também para constar, ainda no continente asiático, na Malásia, nós tivemos no último dia 5 de julho um carro-bomba que deixou 8 feridos, nenhum morto, que teria sido o primeiro ataque coordenado pelo Daesh na Malásia, na cidade de Kuala Lumpur, que é um dos centros financeiros e econômicos do Sudeste Asiático. Notícia da última segunda-feira, a manchete diz líder da Brexit. É do ou da Brexit? Para mim é do. É do, enfim. Líder da Brexit, não sei, enfim. Nigel Farage renuncia à liderança do partido ultradireitista no Reino Unido. Ele renunciou ao papel de líder do UKIP, né, o partido... United Kingdom Independence Party. Exatamente, né, Reino Unido Independente, que é o partido mais eurocético, o partido mais nacionalista e mais conservador no Reino Unido, mais conservador que o Partido Conservador. Ele anunciou que deixará o cargo, ele que fundou o partido, dizendo que sua missão foi cumprida, né, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Em contraste, tem gente dizendo que, na verdade, ele está apenas abandonando o barco, né? Inclusive o Christopher Waltz, o ator, disse exatamente isso. Ele usou essas palavras, disse que é o rato abandonando o navio afundando depois de ter visto o que fez. E ele e os defensores dizem que é justamente porque ele cumpriu o seu papel, né, de que era a saída do Reino Unido da União Europeia. Ainda nesse tema, né, nas consequências desse tema, a França anunciou diversas medidas fiscais, né, o primeiro-ministro da França, o Manuel Valls, anunciou diversas medidas fiscais para atrair empresas que trabalham na União Europeia, porém são sediadas em Londres. É uma questão que foi muito comentada, né, de que Londres é uma capital financeira da União Europeia e corre risco de perder essa vantagem. Ainda na questão econômica, 2 dos maiores fundos imobiliários do mundo suspenderam suas ações no Reino Unido. A Henderson Global, que gira 4 bilhões de libras,
e a Columbia Threadneedle, a pronúncia deve estar completamente errada porque eu nunca li esse nome antes, que gerencia 1,4 bilhão de libras. Já são o quarto e o quinto dos grandes fundos imobiliários que suspendem suas ações no Reino Unido até ter uma decisão sobre isso. Ou seja, a economia do Reino Unido pode começar a pagar um preço bem grande. E do lado continental, a diretora-geral do fundo FMI, a Christine Lagarde, disse que a saída do Reino Unido da União Europeia vai dar mais liberdade ao bloco para implementar as reformas econômicas que eram tinham justamente a oposição do Reino Unido. Então tá aí algumas das consequências econômicas e políticas do Brexit. Fechando esse primeiro bloco do Giro de Notícias com uma notícia de ontem, e no próximo bloco também todas as notícias das últimas 24 horas. Tudo resolveu acontecer nas últimas horas. Enfim, notícia do dia 7 de julho. A ONU aprova a presença de forças de paz africanas por mais 10 meses na Somália. Então, nós temos diversas operações de paz na África e algumas foram determinadas que as forças principais serão forças africanas, para, primeiro, mitigar a retórica de que essas ações de paz eram ações imperialistas europeias disfarçadas, embora nós temos muita presença, por exemplo, francesa no Mali, na República Centro-Africana. No caso da Somália, nós temos também uma força de paz da União Africana de Nações. E com os últimos ataques do grupo Al-Shabaab, foi decidido que a prorrogação dessas forças de paz. Lembrando que a Somália é o palco do talvez momento mais delicado de forças da ONU, que é o momento que inclusive é retratado no filme Falcão Negro em Perigo, quando as forças de peacemaking, peace enforcement, que agiam ostensivamente em meio ao conflito. Nós tivemos a morte de militares americanos, e quem quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre a presença de forças de paz da ONU na Somália, tem um vídeo também lá no canal de Xadrez Herbal, um Story Cinema justamente sobre o Falcão Negro em Perigo. Bem, passamos agora para a coluna aberta, que acho que é o principal tema da semana, talvez. Um dos, né? Porque a semana foi pesada. Enfim, vamos. Coluna aberta. Suicida explode bomba perto da Mesquita do Profeta em Medina, na Arábia Saudita. Então, nós tivemos, essa semana foi, só porque você comentou na quarta-feira, essa semana tá tranquila, foi culpa da Lady Murphy, né? Nós tivemos 3 ataques à bomba na Arábia Saudita nessa semana. Um deles na cidade de Qatif, que é uma cidade perto do Golfo Pérsico, de maioria xiita. Lembrando que esses ataques, muito provavelmente, são de responsabilidade de articulação do Daesh, até pela região e pela questão de ser um grupo articulado, né? Quando a gente fala na Malásia, no Bangladesh, a gente pode suspeitar. Quando a gente fala de Orlando, a gente pode suspeitar. Agora, na Arábia Saudita, é possível. O segundo atentado, o de Qatif, deixou, se não me engano aqui, 12 mortos. Desculpem, em Qatif não tivemos mortos, tivemos apenas feridos. Agora, na cidade de Ieda, que fica já na costa do Mar Vermelho, perto do consulado dos Estados Unidos, nós tivemos a morte de 2 oficiais de segurança, possivelmente policiais, alguma coisa assim. E o principal deles foi em Medina, que é a segunda cidade mais sagrada do Islã, no local mais sagrado da cidade, ou seja, dá para dizer que é o segundo local mais sagrado do Islã, justamente por conta desse local, que é a Mesquita do Profeta, que é onde está o túmulo do profeta Maomé e dos seus 2 sucessores, é uma das maiores mesquitas do mundo, inclusive. Nós tivemos um ataque à bomba, e ainda por cima, no último dia do jejum do Ramadã. Então, assim, estamos falando de um atentado em um local sagrado, numa cidade sagrada, e num momento sagrado para a religião islâmica. Nós tivemos pelo menos 4 mortos
possivelmente todos das forças de segurança sauditas, além dos 2 suicidas. A primeira coisa que a gente tem que reparar nessa notícia, para contextualizar um pouco para os nossos ouvintes, se vocês notaram, eu usei muitas vezes o termo possivelmente, provavelmente, porque nós temos muito pouca informação que vem diretamente de lá, que vem de agências de notícia, e muito menos ainda do governo saudita. O governo saudita está tratando o assunto com a falta de transparência que lhe é característica. Inclusive, para dar um exemplo bem gritante, que comentamos no Xadrez Verbal ano passado, né, quando da peregrinação anual dos muçulmanos a Meca, nós tivemos aquele episódio em que dezenas de pessoas foram mortas, pisoteadas, vários deles, por exemplo, iranianos. O governo iraniano exigia, por exemplo, os corpos dos seus cidadãos para poder enterrá-los, e a Arábia Saudita atrasou todo esse processo, não dizia o número exato de pessoas mortas, de pessoas machucadas, a gravidade do que aconteceu, as medidas que eventualmente iria tomar para que isso não acontecesse. E isso era uma coisa que a gente estava conversando durante a semana, justamente dessa disputa, né, entre Arábia Saudita e Irã, pela hegemonia no mundo muçulmano, né? Exatamente, que poderia até explicar aquele momento, mas agora, de certo modo, se a Arábia Saudita gosta de se colocar como detentora dessa hegemonia por ser a guardiã dos locais sagrados, então isso é uma relação de 2 mãos. Ela tem que ser transparente em relação ao que acontece nesses lugares sagrados para o resto da comunidade islâmica, pro nosso... E assim, tocando num ponto mais polêmico agora, ser transparente também com as organizações que ela sustenta. Entendeu? Que no mínimo sustentou. Né? Se ainda sustenta, a gente. Mas que no mínimo sustentou em algum momento até a cobra mordeu o dono. Né? Como é que é o ditado? Eu não esqueci como é que é esse ditado. Eu conheço o ditado em espanhol: cria cuervos e eles te sacarão os... entendeu? Exatamente. Então, assim, primeiro tem que ser comentado isso, né? Eu peço desculpas aos nossos ouvintes pelos termos um pouco vagos, mas a culpa não é nossa, a culpa não é da imprensa internacional, a culpa não é do El País, da Al Jazeera, para ficar nos links que estão abertos aqui na minha frente. A responsabilidade disso é do governo saudita. O que eles anunciaram depois é que 19 suspeitos foram presos, 7 sauditas e 12 paquistaneses. Lembrando que o Paquistão é um país onde nós temos forte presença tanto do Daesh, quanto da antiga Al-Qaeda, quanto do Talibã, e foi no Paquistão onde o Osama Bin Laden foi encontrado e morto, ou foi levado para as Bahamas, onde ele vive com outra identidade, secretamente porque ele era um agente da CIA. Junto com o Tupac e o Hitler? Exatamente. Não, o Hitler ele já deve ter morrido de causas naturais, mas ele também era um agente da CIA. Mas, então, nós temos essa questão da falta de transparência saudita. A segunda questão é que diversos grupos, entidades, tanto muçulmanas quanto árabes, lembrando que não são necessariamente a mesma coisa, mas, por exemplo, a Liga Árabe, a Irmandade Muçulmana, até mesmo o Hezbollah, que é um dos maiores inimigos da Arábia Saudita, condenaram esse ataque, colocando que o grupo que realiza um tipo de ataque desses, no caso, o próprio Daesh, muito provavelmente, você fazer um atentado numa mesquita em Medina, no Ramadã, é qualquer coisa menos islâmico. E assim, vamos deixar claro, estamos falando aqui que organizações como o Hezbollah, que pode ter... nós podemos discutir muito a legitimidade da criação do Hezbollah como uma forma de reação à ocupação do país, Líbano, por tropas estrangeiras, mas estamos falando de um grupo que, teoricamente, poderia ter muito mais a ver com a Arábia Saudita do que contra. Um xiita, outro sunita, porém os dois repudiando, por exemplo, não reconhecendo o Estado de Israel. Mas o próprio Hezbollah condenou esse ataque, mesmo sendo num país seu inimigo, dizendo que isso é inaceitável. A Liga Árabe também colocando que o extremismo e o terrorismo não tem religião, que na verdade ele vai contra os princípios da religião. Então é um caso que chega a dividir o próprio mundo muçulmano.
Dividir, quando eu digo, une no repúdio, porém divide em relação à visão sobre o que é o extremismo islâmico. Agora nós temos algo mais extremista do que antes era considerado, por exemplo, o Hezbollah. Então essa é uma questão interessante para se pensar. Agora, novamente, a Arábia Saudita não tomou nenhuma providência e possivelmente a motivação dos ataques, aí chegando numa matéria da BBC, mas é um raciocínio que já tínhamos comentado também, é que pelo fato de terem sido 3 ataques, um contra a população xiita, outro contra uma cidade sagrada e outro contra um consulado dos Estados Unidos, muito provavelmente é pelo fato da Arábia Saudita agora coordenar, liderar a coalizão árabe que, com o apoio dos Estados Unidos, busca lutar contra o Daesh. Então, poderia ser uma represália justamente por isso. Porém, lembrando, como o Matias colocou aqui, e nós temos diversos programas sobre isso, infelizmente, acho que não dá para recapitular tudo aqui, mas a origem do Daesh está na mistura de falência do Estado iraquiano com o wahhabismo, a ideologia wahhabita financiada e expandida pela Arábia Saudita, com armamento financiado por países da região. Um comentário que eu já fiz uma vez, que é sempre bom fazer, porque atiça a curiosidade dos nossos ouvintes. Joguem no Google Imagens uniformes do exército saudita, e depois joguem no Google Imagens militantes do Daesh em combate. Vocês vão ver que a camuflagem ela é muito, muito, muito parecida, diria até mesmo com o mesmo fabricante, né? E para fechar esse primeiro momento sobre Oriente Médio, obviamente lamentando os ataques terroristas na Arábia Saudita, criticando a falta de transparência da Arábia Saudita e tentando explicar um pouco o motivo deles terem acontecido, com essa liderança saudita da guerra da coalizão árabe contra o Daesh. A Turquia aceitou, semana passada nós tivemos a Turquia pedindo desculpas à Rússia, a Rússia levantando as sanções contra a Turquia, e essa semana nós tivemos a Turquia aceitando conversar com a Rússia e delinear ações conjuntas entre os dois países na Síria. Porém, o ministro de Relações Exteriores turco, o Mevlut Cavusoglu, negou que aviões russos poderão usar bases na Turquia. E essa semana também saiu na imprensa internacional uma denúncia de que o Estado turco, na verdade, teria cooptado agentes para o Daesh para lutarem contra os curdos, como já comentamos aqui em vários programas. E, finalmente, o Erdogan, para variar, escolheu mal suas palavras, mas eu acho que nesse caso ele foi inocente, por pior que pareça dizer isso em relação a ele. Ele estava numa entrevista, num pronunciamento, e disse que cogita a possibilidade dos refugiados sírios receberem nacionalidade turca. Ele falou isso. Cogito essa possibilidade. E começou uma avalanche no Twitter turco, uma avalanche de gente criticando essa declaração. A hashtag em turco, que dizia "eu não quero sírios no meu país", virou trending topics no Twitter. Vários especialistas falaram que tem que ser uma coisa muito planejada, porque estamos falando de quase 3 milhões de pessoas, e você tornar 3 milhões de pessoas, dar uma nacionalidade para eles do dia para a noite não vai resolver nada, pelo contrário, pode até piorar a situação, porque vai acirrar a tensão entre os dois grupos. Então, provavelmente ficaremos de olho em relação a isso na Turquia no futuro próximo. E vocês, obviamente, verão tudo aqui no Xadrez Herbal. Porém, esse debate começou agora na Turquia sobre como proceder. E dos argumentos centrais é: se a Turquia der nacionalidade a essas pessoas já virarem turcos, deixarem de ser refugiados do ponto de vista do direito, muito provavelmente a União Europeia pararia de dar o seu auxílio financeiro à Turquia, né? Estamos falando agora de 6 bilhões de euros. É muita grana. Então essa ajuda poderia inclusive ser interrompida, ou seja, pode ferir inclusive os interesses econômicos da Turquia. Então vai ser um assunto que vai permear o noticiário, pelo menos na Turquia, aí nas próximas semanas. E se está no noticiário da Turquia, está no Xadrez Herbal. Vamos passar para o quadro das efemérides semanais. A semana na história.
4 de julho de 1776. Há 240 anos era declarada a independência dos Estados Unidos. Também ficou uma data redonda, né? 240 anos, não uma data tão redonda assim, mas tá aí 240 anos do 4th of July, Declaração de Independência. E por que Estados Unidos? Porque as 13 colônias se viam como cada um estado independente, cada um com sua autonomia. Isso só vai ser resolvido depois de muita morte, depois de muito chumbo, depois de muito aço com a Guerra Civil Americana. O mesmo aconteceu no 9 de julho de 1816, aí essa sim redonda, de fato, 200 anos da Declaração da Independência das Províncias Unidas da América do Sul, também conhecidas hoje como Argentina. Exatamente, 200 anos redondos da independência da Argentina. E se você não nos segue nas redes sociais, siga o Xadrez Verbal nas redes sociais. Por que eu estou falando isso? Porque além de eu querer a companhia de vocês, eu dei um aviso lá na última quarta-feira, repito aqui, para todo mundo ouvir. Na última quarta-feira a gente deveria ter tido Fronteiras Invisíveis do Futebol. Nós passamos para quarta-feira que vem. Por quê? Porque na semana que vem, após as comemorações do 9 de julho, e no 9 de julho o Macri receberá figuras estrangeiras importantes, incluindo aí o rei da Espanha, né, como o Matias comentou no programa passado, se não me engano, nós teremos uma semana especial argentina. Então na quarta-feira nós teremos Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Argentina, falando um pouco da história dos nossos vizinhos e do futebol portenho, claro. E na sexta-feira, no Xadrez Verbal Podcast, nós teremos alguma coisa especial, alguma coisa interessante aí sobre a Argentina. Então fica aí o aviso e o teaser para vocês semana que vem. Fechando o Semana na História, 4 de julho, só que de 1976, ou seja, há 40 anos, Israel realizava a Operação Entebbe. Eu acho que eu já comentei dessa operação aqui no programa. Foi uma operação em que a autoridade palestina, com alguns outros terroristas islâmicos, sequestraram um avião com muitos passageiros judeus, forçaram ele a pousar em Entebbe, capital de Uganda, e a situação foi negociada com o ditador de Uganda, o Idi Amin, apoiando, tentando coordenar a situação, para se colocar como um líder africano internacional, mas também porque ele também tinha uma posição extremamente antissemita, tanto que ele morreu exilado na Arábia Saudita, já no fim da sua vida. Israel coordenou uma operação em que, clandestinamente, voou por todo o continente africano e, de surpresa, pousou no meio da pista do aeroporto, libertou os reféns, os levou, um operador israelense morreu, que foi o irmão do Benjamin Netanyahu, o Yonatan Netanyahu, que inclusive o atual primeiro-ministro usa muito a memória de seu irmão, que é um herói de guerra em Israel, por ter dado sua vida para salvar esses reféns, usa muito a memória do seu irmão como uma ferramenta política, como forma de propaganda política. Essa operação ela é retratada do ponto de vista de Uganda, digamos assim, no filmaço Último Rei da Escócia, com Forest Whitaker interpretando o Idi Amin. Fica aí uma sugestão de filme aí para vocês, e 40 anos dessa operação. Para quem se interessa por operações militares, para quem se interessa por história militar, dá uma olhada que é bem interessante, bem impressionante, bem cinematográfico. Passemos agora para o match. Não é minha, mas eu considero ela acertada. Itamaraty manobra para adiar reunião de chanceleres do Mercosul. A manchete é do Sami Adguirni, da Folha, correspondente em Caracas, capital da Venezuela. Aqui no nosso match vamos fazer um giro aqui pelo Brasil e pela vizinhança na América Latina, já que temos muitas coisas, vai ser uma espécie de giro de notícias latino-americano. O impasse continua no Mercosul, noticiamos isso na semana passada. Por quê? Porque a presidência do Mercosul ela é rotativa, e a próxima presidência, a atual presidência exercida pelo Uruguai, é a próxima presidência da Venezuela. A Venezuela
hoje vive uma situação de crise grave interna, uma crise institucional, uma crise econômica, e os líderes do Mercosul, da Argentina, Brasil e Paraguai, não querem que a Venezuela seja o próximo líder. O Paraguai, inclusive, por considerar manter sua posição de que a Venezuela está no Mercosul de forma dúbia, de forma, não vou dizer ilegítima, mas de forma questionável, já que a Venezuela foi aprovada pelo Mercosul, foi ratificada. Quando da ausência porque faltava a ratificação do Senado paraguaio. Aí, com o impeachment relâmpago do Fernando Lugo, que para alguns foi um impeachment justo, para outros foi um golpe, uma situação que acontece também, uma divisão de opiniões que acontece em outros países da região, o Paraguai foi suspenso, dispensando assim a aprovação do Senado paraguaio, e aí a Venezuela entrou no Mercosul. Então o Paraguai tem essa questão, já no caso argentino e brasileiro, é uma forma tanto de uma perspectiva tanto ideológica, embora o nosso querido chanceler José Serra diga que não há, mas também uma questão de você exercer pressão para que seja solucionada, para que seja negociada, uma solução interna à crise venezuelana, achando que colocar a Venezuela na presidência do Mercosul acabaria por fortalecer a atual posição do Maduro. O problema é, embora o Serra, no Uruguai, na última terça-feira, tenha defendido publicamente adiar essa transferência, adiar essa reunião, tem um país que deixou muito claro que ratificou a sua vontade de passar a presidência do Mercosul à Venezuela. O Uruguai, que é o atual ocupante. Então, assim, o Uruguai está jogando a batata quente no colo dos outros. Se o Uruguai falasse, olha, a gente topa ficar mais um ano, que alguns dizem que seria a solução ideal, prorrogar o mandato uruguaio até a solução da crise venezuelana, ou seja, não passar a vaga da Venezuela para alguém, apenas estender a presidência rotativa do Uruguai, mas o Uruguai já deixou claro que quer passar para frente. Então, esse é um impasse que vai continuar. Ainda em relação à Venezuela, Mercosul, Venezuela-Brasil, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou ontem um voto de repúdio em relação à possibilidade de transmissão da presidência do Mercosul à Venezuela. Né? O tema ainda deve ser deliberado em plenado, né? Lembrando que a Comissão de Relações Exteriores do Senado é comandada pelo Aloysio Nunes, do PSDB, e foi requerida pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Né, o PP que hoje faz parte da base do governo Michel Temer. Saindo de Brasil e Mercosul, apenas registrando aqui uma declaração do Serra, né, que nós comentamos que o Serra deu entrevistas para a agência pública de notícias chinesa e dando uma entrevista para o Global Business Forum, ele colocou que a China é prioridade na relação comercial brasileira. Né? Ele disse em seu discurso que foi repercutido pelo Valor Econômico, onde trabalha o Fábio Murakawa, que esteve em Israel comigo. A China, ele coloca o peso da economia chinesa, coloca o potencial imenso do Irã, ou seja, novamente, apenas reforçando que a aposta do Celso Amorim lá atrás estava muito certa com o Irã, embora muita gente já tenha criticado, o próprio Serra incluso. Então tem aí essa matéria com um pequeno resumo do discurso do Serra no Global Business Forum. Ainda no Brasil, a Justiça Federal determinou na última quarta-feira a suspensão dos passaportes diplomáticos concedidos aos líderes da Igreja Internacional da Graça de Deus, o R.R. Soares, ou também conhecido como Lovejoy brasileiro, e a sua esposa, a Maria Madalena Ribeiro Soares. A Justiça alegou que esse benefício representa uma confusão entre Estado e religião incabível. Ela é em caráter liminar, foi movida por um pedido de ação popular que foi protocolado pelo advogado Ricardo Abrão Amin Nakli, que solicitava a cassação da emissão dos passaportes por desvio de finalidade, e o juiz da 7ª Vara Federal Civil, Tiago Bolonha Dias, disse que os pastores têm 5 dias úteis para devolver o passaporte à Justiça.
Isso certamente vai dar um fuzuê, já que agora vai para a justiça, inclusive. O juiz contestou, inclusive, a justificativa do Itamaraty, porém, repetindo, não são os primeiros. Então, o que pode acontecer é, se a justiça der voto, se a justiça determinar que essa ação popular tem base jurídica, é provável que outros religiosos, outros líderes religiosos com passaportes diplomáticos também sejam forçados a devolvê-los. Então fica aí um assunto muito interessante. Eu repito, o que eu critico é falarem que o Serra que fez isso. Não, esse é um procedimento quase normal a partir dos anos 2000. Eu critico os passaportes como um todo. Então, se é pro R.R. Soares devolver, que todos devolvam. Isso eu vou gostar. Aqui dando a minha opinião, que ninguém pediu. Agora, saindo... Você tem comentário sobre o nosso querido Brasil Guaranil? Pode passar a bola. Então, continuando aqui, vamos para a Venezuela, onde nós temos 3 notícias aqui nesse giro latino-americano. O Maduro anunciou hoje, né, ele anunciou no início da semana, mas passa a vigorar hoje, de que o racionamento de energia elétrica na Venezuela chegará ao fim. Ele disse que o governo esteve há 6 dias... Não, desculpem, ele vai passar a vigorar a partir de segunda-feira. Ele colocou que o país estiveram à beira de um colapso elétrico, porém a situação agora está controlada e o racionamento será encerrado. A chanceler venezuelana, Adelcy Rodrigues, disse que as declarações do Serra sobre a Venezuela, né, colocando que a Venezuela não pode assumir a liderança do Mercosul, porque... É um país enfraquecido, é um país que está vivendo uma crise interna, que o governo não tem legitimidade e tudo mais. Ele disse que o governo bolivariano da Venezuela rechaça as insolentes e amorais declarações do chanceler de fato do Brasil, José Serra, que se soma à conjuntura da direita internacional contra a Venezuela e vulnera princípios básicos que regem as relações. Então, foram palavras pesadas, né? Disse que são insolentes e amorais, então pegou pesado. E, finalmente, sobre a Venezuela, os Estados Unidos emitiu uma advertência de viagem aos seus nacionais à Venezuela por conta da situação de violência e escassez de alimentos e de remédios no país, colocando que homicídios, latrocínios e sequestros são endêmicos por todo o país. Né? Isso é muito comum que autoridades consulares façam isso, deem alertas de viagem aos seus nacionais. Por exemplo, se você pretende viajar um dia para algum lugar, vai lá no site do consular brasileiro, né? Você vai entrar no site do Itamaraty, aí tem lá, acho que na coluna esquerda, atividades consulares. Aí você vê se, por exemplo, se uma região que você pretende viajar tem um alerta de uma doença, tem um alerta de um clima político, alerta de algum documento especial exigido para brasileiros, exigido a brasileiros. E o governo dos Estados Unidos fez esse alerta em relação à Venezuela. Saindo agora da Venezuela, vindo para o Cone Sul, vindo precisamente para o Chile. O Chile prendeu o ex-comandante do exército chileno, o Juan Emilio Cheire, foi preso na quinta-feira. Ele que comandou o exército, foi a principal autoridade militar do país entre 2002 e 2006. Ele foi preso sob a acusação de encobrir o caso conhecido como Caravana da Morte, que executou 75 opositores ao governo Pinochet, dias depois ao ex-ditador, a essa figura nefasta, ter assumido o poder em 1973. E antes que diga que o meu comentário foi parcial, não foi imparcial, não foi isento, eu nunca vou fazer algum comentário pro Pinochet que seja menos do que filho da puta, em bom português. Sim, enfim. Desculpem. Ainda no Chile, falando da cidade natal do Pinochet, Valparaíso, onde fica o Congresso chileno, houve muita polêmica por conta de uma bandeira enorme do país sendo hasteada, que pedia outra democracia, educação pública gratuita e de qualidade, já que parece que 2 deputados ajudaram a levar a bandeira e estão sendo chamados à comissão de ética do Congresso chileno. Então, os deputados são o Giorgio Jackson e o Gabriel Boric,
que justamente são 2 quadros da juventude chilena que ficaram famosos em 2011 e conseguiram se eleger nas últimas eleições. Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, só não me venha defender psicopata. Isso vale para você também, ouvintes maoístas. Indo ainda no Cone Sul, vamos para a Argentina, onde nós temos você vai servir, né, de repórter direto da Argentina, porque você vai dizer como é que tá o clima nas ruas lá. Porque... Um amigo meu que está lá disse que atualmente as pessoas falam em Las Buenas e em Las Macri. Ou seja, nas boas e nas más. Porque assim, porque tá sobrando para todo mundo na Argentina, né? A justiça na semana passada já tinha embargado os bens da família Kirchner, né? Especialmente da Cristina Kirchner, e essa semana as contas da Cristina Kirchner foram bloqueadas, as contas dela pessoais, as contas de pessoa física, né? Ela agora não tem como ir no Starbucks pagar no débito, pagar no aplicativo. Não que eu faça isso porque eu não tomo café, né? Mas eu sou Você vai na Starbucks. Eu vou porque eu sou hipster. Um abraço pro meu querido Átila Yamarino, né? Foi responsável pela minha última ida a Starbucks. E também nós tivemos a Justiça Argentina derrubando o preço do gás natural que foi determinado pelo governo Macri, pelo Ministério da Energia, que determinava um reajuste de até 500% da tarifa de gás em algumas situações. A Justiça derrubou, dizendo que esse aumento ser realizado de uma vez só é abusivo e prejudica as finanças tanto das empresas quanto das pessoas, dos cidadãos, e que esse reajuste tem que ser determinado dentro dos marcos legais, ou seja, não é que a Justiça proibiu o Ministério de Energia de aumentar o preço do gás. Proibiu o Ministério da Energia de aumentar o preço do gás nessa proporção, né, nesse volume, por assim dizer. E, finalmente, o Macri também tem sido criticado na imprensa argentina porque ele teria quebrado uma promessa de campanha de entregar a sua fortuna pessoal para a administração de terceiros, né? A fortuna do Macri é avaliada em 110 milhões de pesos, mais ou menos 25 milhões de reais, sendo que desses 40% são sob gestão de uma empresa na qual Macri não tem, não pode opinar. O compromisso é da empresa manter a responsabilidade sobre os investimentos, sobre o dinheiro do Macri. Porém, o restante estaria sob o comando dele. Inclusive, aquela conta com 4 milhões de reais, mais ou menos 19 milhões de pesos, que estavam num paraíso fiscal nas Bahamas, que foram revelados pelos Panama Papers, que a gente fez aquele programa que, modéstia à parte, ficou épico, histórico, que todos os nossos ouvintes adoraram, porque a gente ficou 2h30 só falando. E o pessoal não reclamou de 2h30 de programa. A gente ficou com medo quando viu o tamanho do programa que ficou e todo mundo adorou. Então, um abraço para todos os nossos ouvintes. E esse dinheiro teria sido repatriado, porém não teria sido repassado para a empresa que cuida das suas finanças. E ainda por cima, ainda teria uma terceira parte que seria sob o controle pessoal dele. Não sei, o dinheiro, sei lá, o cara também, sei lá, ele precisa, não sei, às vezes ele vai comer ali no restaurante e, enfim, vai pagar a conta, o dinheiro é dele e tal. Mas enfim, a questão é que ele fez essa promessa de campanha e não estaria cumprindo, né? Lembrando que na Argentina, se você tem 2 argentinos conversando sobre política, você tem 3 opiniões ali, né? Então, por isso, como vocês viram, na Argentina tá sobrando para todo mundo. O meu giro aqui, as notícias que eu selecionei encerraram. Você tem mais comentários, mais complementos sobre o nosso querido Cone Sul, meu caro Matias? Não. Não, então passa pro cheque, porque o cheque dessa semana vai ser pesado. Também. Vamos lá. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Tony Blair diz que se arrepende da guerra no Iraque e pede desculpas. Essa é a manchete. Não é que o Matias está lacônico. Cara, um pequeno depoimento pessoal. A invasão do Iraque foi em 2003, né? Em 2003 eu estava no cursinho, porque eu tinha abandonado a ideia de fazer jornalismo. E eu lembro que foi um dos primeiros eventos que
eu realmente acompanhei de política internacional, assim, diariamente, porque nessa coisa de fazer cursinho, você tem que estar em dia com atualidades, porque cai no Enem, papapá. Então, e o cursinho que eu estudava, disponibilizava os jornais. E era engraçado, porque os moleques da minha turma, eles ficavam brigando pelo caderno de esportes. Eu era o único que pegava o caderno de internacional. E era muito claro pra mim, na época estamos falando de quando a gente tinha 16, 17 anos, um pouco menos, um pouco mais, já era muito claro que aquilo era uma burrada gigantesca, era uma burrada fenomenal. E os caras demoraram... Eu tava lá na Paulista, protestando contra a guerra do Iraque. Adiantou muito, né? é que nem votar a abolição da exploração do homem pelo homem. Mas enfim, nós quando éramos jovens éramos mais bobos, né? Não que tenhamos deixado de ser. Brincadeiras à parte, aqui, né? Espero que o nosso ouvinte esteja sorrindo, não esteja achando tudo isso aborrecido. O que eu quero dizer é, 13 anos depois... sai um relatório, né, que está sendo chamado, o nome oficial dele é o Inquérito sobre o Iraque, mas ele está sendo conhecido popularmente como Inquérito ou Relatório Chilcot, por conta do seu coordenador, do seu secretário-geral, o Sir John Chilcot, que era um político de carreira, um político de Estado. Ele faz parte, inclusive, do conselho de conselheiros fica péssimo, né? Mas conselho de conselheiros da rainha, ou seja, ele não tem uma ligação partidária, e são 12 volumes, mais de 1 milhão de palavras. Estará linkado no Xadrez Verbal o site oficial, onde vocês podem ler tudo na íntegra. Acho muito difícil que algum de nós ouvintes faça isso, porém tem o sumário executivo, que é um volume só, 150 páginas, ou seja, é um livrinho, que é um resumo de tudo isso, com centenas de entrevistas, pilhas de documentos inclusive confidenciais, 42 correspondências diretas entre o então primeiro-ministro Tony Blair e o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, também conhecido como Bush Filho, comprovando por A mais B que essa guerra não tinha motivo, que essa guerra era baseada em falta de evidências ou em evidências falsas, e que as consequências da guerra foram sim avisadas na época, e não apenas por um moleque de 16 anos que estava na dúvida se fazia direito ou história, e que depois largou direito, que não vou falar o nome dele, e que, como eu disse, uma farta documentação, uma argumentação extremamente pragmática. Eu obviamente não li os 12 volumes, eu não tenho nenhum medo de confessar que não lerei os 12 volumes, porém eu li o sumário executivo e eu li as análises feitas na imprensa britânica. Eu recomendo, quem quiser ler, a feita pelo editor-chefe do Huffington Post UK, o Paul Vaugh, W-A-U-G-H, análises muito bem feitas. Então vamos contextualizar para os nossos ouvintes o que aconteceu essa semana no Reino Unido, em meio a Brexit, em meio a não saberem direito quem vai ser o sucessor ainda, e a gente vai falar disso no próximo Giro de Notícias. Esse relatório, ele estava para ser publicado desde 2014. Em 2014 pediram o adiamento da publicação, porque colocaram que ele poderia interferir nas eleições, e eles que ainda estavam negociando com o governo dos Estados Unidos, com a Casa Branca, a publicação desses 42 documentos de comunicação entre os dois chefes de governo. Em 2015, ele foi para ser lançado, porém, devido à promessa, justamente a campanha do Brexit, da votação sobre a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia, pediram novamente que a publicação fosse adiada. O Chilcot escreveu uma carta ao primeiro-ministro David Cameron, dizendo que o texto seria terminado em início de 2016 e publicado em julho de 2016. Esse seria o prazo final. Foi publicado, o Chilcot fez um pronunciamento público, né, no anúncio da publicação, no lançamento, entre aspas, né, embora ele seja aberto para todo mundo ler, e foram distribuídas cópias físicas do sumário executivo no Reino Unido, distribuídas gratuitamente.
E ele fez esse pronunciamento, e os pontos principais, resumindo bem aqui para o nosso ouvinte, e como eu disse, baseados em farta documentação. É um trabalho mais que político, um trabalho historiográfico, um documento que vai ficar para a história. Vocês podem ter certeza que daqui a 20 anos vai ter tese citando, ainda estudando, analisando coisas desses documentos. Então vamos lá. O documento mostra que o governo de Saddam Hussein não era uma ameaça aos interesses britânicos, que foi uma das argumentações usadas para o conflito, que a inteligência sobre as armas de destruição em massa do regime iraquiano não tinham solidez, que as alternativas pacíficas em relação à guerra não tinham sido exauridas, que o Reino Unido e os Estados Unidos minaram a autoridade do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que as bases legais da guerra eram longe de serem satisfatórias, que a guerra de 2003 era desnecessária, que as consequências da guerra já eram anunciadas e previstas e foram ignoradas, de que o governo Tony Blair omitiu do público informações essenciais sobre o início da guerra, e de que o governo Tony Blair chegou ao ponto de não pesar corretamente o seu poder de barganha com o governo dos Estados Unidos. E aí o símbolo disso é uma dessas correspondências entre os dois chefes de governo, na qual Tony Blair diz, 1 ano antes do início da guerra, que ele vai acompanhar a decisão do Bush, abro aspas, aconteça o que acontecer. Né? Isso é o que está no relatório, tá, gente? Isso é o que está no escrito. Dentre as frases do Chilcot no seu pronunciamento, dá para destacar algumas bem pesadas, bem fortes, como, por exemplo, apesar das advertências explícitas, as consequências da invasão foram subestimadas. O planejamento e os preparativos para o Iraque pós-Saddam foram totalmente inadequados. Outra questão também tratada foi de que os Estados Unidos e o Reino Unido fracassaram em não conter o expurgo do Partido Ba'ath. Lembrando que o Partido Ba'ath era o único partido iraquiano, era a espinha dorsal do Estado iraquiano, eram basicamente as pessoas próximas, ou não tão próximas assim, do Saddam Hussein. O governo provisório xiita da minoria que tinha sido reprimida pelo Saddam Hussein queria expurgar todos os membros do Partido Ba'ath. E aí estamos falando de 30 mil funcionários do governo, incluindo aqui professores e médicos, que não apenas ficaram desempregados da noite para o dia, mas foram proibidos de assumirem qualquer cargo público. Os Estados Unidos e o Reino Unido diziam que esse expurgo deveria compreender apenas o alto escalão do governo do Saddam Hussein, os de fato aliados do Saddam Hussein. Mas não, acabou tendo esse expurgo generalizado que iniciou o processo de falência social e política do Estado iraquiano, que, em última instância, é resultado de hoje temos um Estado quase falido, com diversas revoltas locais, e onde o Daesh surgiu, inclusive com algumas das primeiras lideranças do Daesh, sendo que ex-lideranças do governo Saddam Hussein, ex-generais do governo Saddam Hussein. Lembre-se do que a gente comentou aqui alguns programas atrás, do que, por exemplo, o ministro da Defesa russo falou, de que ele vê uma organização militar muito sofisticada no Daesh, que não era coisa de grupo terrorista de fundo de quintal. Você teve ali alguém com treinamento que passou isso para eles. E os generais iraquianos, eles foram fazer treinamentos em países com quem o Iraque tinha boas relações econômicas e políticas, como, por exemplo, a própria Rússia e, em alguns momentos, os Estados Unidos. Então, tudo que está acontecendo hoje no Iraque, boa parte do que está acontecendo hoje na Síria, é consequência direta da invasão do Iraque. Isso não significa defender o Saddam Hussein, isso é importante deixar claro. Lembrando que o ídolo político do Saddam Hussein, você sabe quem era, meu caro Matias? Quem era o ídolo político do Saddam Hussein? Não faço ideia. Um cara, assim, ponta firme, um cara simpático, alegre, que fazia a alegria da galera. Joseph Stalin. Não, isso é sério. O Saddam, ele encomendou uma biografia do Stalin. Tipo, olha, eu quero saber tudo
tudo sobre esse cara, tá? Ele era fascinado pela figura do Stalin, né? O Bigodão, inclusive, acho que devia ser inspirado também. Mas, então, não estamos falando de um santo, isso é bom deixar muito claro, porém a questão foram 2 governantes que mentiram para o seu povo pelas razões da guerra. No caso do Tony Blair, ele levou à morte direta de 213 britânicos. Estamos falando de pessoas que não pensaram no que fazer depois, numa região extremamente complicada, como os nossos ouvintes certamente sabem, porque o Oriente Médio é um dos temas mais presentes aqui no Xadrez Verbal, justamente para tentar explicar um pouco do pouco que eu sei, tá? Ninguém é expert em Oriente Médio, tá? Eu já brinquei aqui, né? Quanto mais você estuda Oriente Médio, menos você sabe, porque fica mais complicada essa trama toda. Então, esse relatório Chilcot foi uma bomba dentro do Reino Unido, as suas declarações também, tanto que no dia seguinte, o Tony Blair convocou essa coletiva, pedindo desculpas, expressando arrependimento da invasão, porém colocando que ele não, que o mundo sem Saddam Hussein ainda é um mundo mais seguro e que ele não mentiu para o povo britânico. E de fato, o relatório comprova que ele no mínimo omitiu. Se ele mentiu ou não, aí é uma suspeita e já é um julgamento, na minha opinião, na minha perspectiva, ele sim mentiu, porém que ele no mínimo omitiu está mais do que comprovado. Então assim, repito, para quem se interessa, para quem estuda RI, alguma coisa assim, dê uma olhada no sumário executivo, que é downloadável, baixável, em inglês, obviamente. Os seus complementos, Matias? Não, só queria falar que tá para sair agora no final de julho um documentário chamado The Killing of Tony Blair, dirigido pela Sanne van der Berg e o Greg Ward, e esse filme é produzido pelo George Galloway, que é um parlamentar. Ele era do Partido Trabalhista britânico, ele é escocês, né? Foi parlamentar e atualmente ele está no Partido Respect. E ele, desde a Primeira Guerra do Golfo, né, ele foi sempre um crítico à participação britânica nesse conflito. Então, diz muito, né, sobre ele estar participando da produção deste documentário. E eu esqueci de falar no começo do programa também, já que eu citei o Partido Trabalhista, né, muitos ouvintes nossos acabam se confundindo, achando que o Partido Trabalhista na Inglaterra é análogo ao nosso Partido dos Trabalhadores. Não, tem algumas diferenças. Então é só para esclarecer essa confusão que dá pela tradução, né? O Partido Trabalhista britânico, do ponto de vista programático, ele está muito mais próximo do PSDB, aqui no Brasil, do que do PT. Ele está muito mais próximo do PSDB. Que o PSDB, teoricamente, é um partido do centro-esquerda, mas o Brasil acaba sendo um partido de centro-direita. Mas voltando aqui, e é curioso você ter mencionado isso, Matias, porque, por exemplo, né, o documentário The Killing of Tony Blair. O Tony Blair, ainda mais que assim, o relatório, além de ter sido uma produção muito bem documentada, foi coordenado por pessoas respeitáveis. Não foram, sei lá, 2 podcasters qualquer que resolveram falar alguma coisa. Então, certamente vai causar um impacto muito grande no legado político do Tony Blair, sendo que o governo do Tony Blair domesticamente foi marcado pela ampliação do sistema de saúde, pela diminuição da pobreza, pelo aumento do grau de escolaridade da infantil e juvenil, porque o Reino Unido sofria com um grave problema de abandono escolar, especialmente por parte dos juvenis, por parte dos adolescentes, né? Essa é uma coisa que está até no imaginário popular, né? Aquela questão, o garoto que não tem muita perspectiva, vai virar hooligan, vai trabalhar no pub, alguma coisa assim. Então, o Tony Blair, do ponto de vista interno, ele teve um legado positivo. Porém, quando estamos falando do que alguns especialistas, como por exemplo, o historiador americano Andrew Bacevich, considera como um dos maiores erros em política externa dos últimos 50 anos, não, o maior erro, desculpa,
isso acaba botando por terra, porque além dos 213 britânicos que ele tem envolvimento direto na morte, estamos falando de pelo menos 150 mil iraquianos mortos. Pelo menos. Sem falar nos milhões de deslocados. Então, assim, E olha só, é bom a gente lembrar para o nosso ouvinte o seguinte: eu estou falando tudo isso que vocês estão ouvindo mais ou menos às 16 horas do dia 8 de julho. Esse relatório, ele foi publicado no dia 6, na quarta-feira. Então, todo mundo que comentou isso, inclusive eu, leu apenas o sumário executivo. Quando começarem a cavucar nesses 12 volumes, vocês podem ter certeza que vai vir ainda muita pedrada pra frente. A gente ainda vai voltar nesse assunto aqui. Não é exagero dizer que esse é um documento que vai entrar pra história, pelos efeitos que ele já está causando. E, ainda por cima, a assessoria de imprensa da fundação, né, Bush e tal, que teoricamente representa o ex-presidente dos Estados Unidos, não quis comentar o assunto por considerar que é muito preliminar. Né? Então ainda não temos aqui uma resposta, pelo menos não em tom oficial, do George Bush, filho, George W. Bush. Então, colocando basicamente que as armas de destruição em massa, a documentação do pré-guerra não mostrava isso. E o relatório vai partir para outros pontos também, como por exemplo a própria agência nuclear internacional ter dito que o governo do Iraque não tinha um programa nuclear. Isso foi solenemente ignorado, né? Tem aquela imagem patética do Colin Powell, na época secretário de Estado dos Estados Unidos, com aquele frasquinho, dizendo, nesse frasquinho aqui tem o suficiente para matar 10 mil pessoas, eles produzem isso nessa situação, tal. E aquele relatório dos Estados Unidos tinha erros, inclusive, factuais, do ponto de vista científico, que eu não vou saber identificar, mas é o que o relatório, inclusive, aponta. Então, foi uma bomba. É um assunto que vai voltar. O Tony Blair teve que fez esse pedido de desculpas, fez esse meia-culpa. Seu legado está completamente ameaçado. O assunto certamente vai voltar à repercussão. E, como demonstração ainda da consequência de tudo isso que aconteceu, nessa semana, nos últimos dias, nós tivemos um atentado num mercado em Bagdá, assumido pelo Daesh. O mercado onde as pessoas estavam comprando alimentos justamente para o iftar, que é a quebra do jejum durante o Ramadã, que é uma refeição solene, digamos assim, que deixou pelo menos 300 pessoas mortas. Pelo menos 300 pessoas mortas. Isso endureceu ainda mais os protestos contra o governo iraquiano, que é tido como corrupto, fraco, ilegítimo, o que for. Nós também tivemos um atentado em uma mesquita xiita na cidade de Balad, que fica ao norte de Bagdá, que deixou pelo menos 30 mortos. O local era mausoléu de um dos principais profetas da história recente do Islã no Iraque. O Iraque, nessa semana, acordou com o FMI um acordo de 5,3 bilhões de dólares, na qual a primeira parcela receberá agora 634 milhões de dólares, com a garantia de que vai implementar as reformas econômicas e receber as outras parcelas num prazo de 3 anos. Lembrando que o FMI não é uma instituição que imprime dinheiro, que tira dinheiro do bolso. Esse dinheiro vem do fundo da FMI, da qual vários países fazem parte, inclusive o Brasil. Então, assim, a situação no Iraque hoje é de total falência estatal, de total caos social, como consequência direta ou indireta da invasão do Iraque. Para complementar, saiu uma matéria muito interessante assinada pelo Daniel Buarque na Folha sobre um livro que eu já estou na fissura para ler, do historiador que eu citei antes, o Andrew Bacevich, que é uma das autoridades no chamado Grande Oriente Médio, que é uma teoria relativamente recente que busca, que defende que para estudar o Oriente Médio não adianta você estudar que nem você estudar a história europeia, você consegue isolar os atores, você consegue estudar história alemã, história espanhola. Lá as coisas são muito interligadas, então você tem que estudar o chamado Grande Oriente Médio. Ele fala que o Grande Oriente Médio está em estado de guerra permanente desde 1980, que você não pode analisar as guerras de forma separada. Eu escrevi um texto quando eu era colunista do Opera Mundi, inclusive, sobre exatamente isso, que você não pode analisar a guerra do Golfo sem analisar a guerra Irã-Iraque.
E, finalmente, o Obama anunciou que vai ter que reduzir o ritmo da retirada das tropas americanas no Afeganistão. Já que o Afeganistão voltou até essa escalada do Talibã, o ressurgimento do Talibã, o Barack Obama pretendia reduzir ainda mais as tropas presentes no país, porém, ele anunciou que vai ter que reduzir esse ritmo, lembrando que a invasão do Afeganistão, teve mandato do Conselho de Segurança da ONU, né, para derrubar o Talibã, ao contrário da invasão do Iraque, que do ponto de vista do direito internacional, olha só, do ponto de vista do direito internacional, foi ilegal. Então, fechando aqui o nosso bloco principal sobre o caos no Iraque e essa bomba, mais uma bomba na política britânica. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia de ontem. Coreia do Norte chama a declaração de guerra sanções dos Estados Unidos a Kim Jong-un. Os Estados Unidos já tinham feito declarações ao governo, já tinha feito sanções, em relação ao governo da Coreia do Norte. Agora, o líder norte-coreano e 10 dos seus principais funcionários entraram na lista negra do Departamento do Tesouro, ou seja, eles agora sofrem sanções como pessoas, têm o risco de terem seus bens no exterior, se comprovados, congelados, confiscados, e Pyongyang disse que isso é um crime repugnante e equivale a uma declaração de guerra, e provavelmente agora o ditador norte-coreano não vai poder comprar tantos gyozas. Disputa por cargo de premier no Reino Unido fica entre duas mulheres. Essa é outra bomba dentro outra bomba não no mau sentido, né, mas outro assunto muito delicado dentro do Reino Unido, né, que com a renúncia do David Cameron, nós agora teremos eleições internas dentro do Partido Conservador. E o segundo turno, digamos assim, será entre a atual ministra do Interior, Theresa May, e a atual ministra da Energia, a Andrea Leadsom, que certamente, após a eleição, a gente vai analisar isso, ver como vai ficar isso. Agora nós tivemos o primeiro turno dessa eleição interna, e a vencedora vai substituir o David Cameron, né, já que o Partido Conservador tem a maioria do parlamento, e vai se tornar a segunda premier mulher da história, depois de Margaret Thatcher, que também era do Partido Conservador. Né? Então o Partido Trabalhista aí, tá na hora de, quem sabe, né, apostar nessas fichas. Novas mortes de negros por policiais elevam tensão racial nos Estados Unidos. Então, essa notícia aqui, ela é de ontem. O programa estava virtualmente pronto, o roteiro, quando nós tivemos os acontecidos dessa madrugada. Então eu vou, com a sua permissão, meu caro Matias, juntar as últimas duas notícias do bloco de notícias, pode ser? Do Giro de Notícias. Né, porque nós tivemos ontem a morte, o assassinato de 2 negros por policiais brancos, um em Minnesota, em Falcon Heights, e outro na Louisiana, em uma cidade que agora está me fugindo. Baton Rouge. Baton Rouge, exatamente. Capital da Louisiana. Capital da Louisiana, embora a maior cidade seja Nova Orleans, inclusive onde tem um time da NBA. E no caso do rapaz que foi baleado em Falcon Heights, a namorada dele transmitiu a situação em tempo real no Facebook. Ele sangrando, agonizando, sendo que ele foi pegar a carteira de motorista e recebeu 4 tiros. E inclusive no vídeo você pode ver ainda o policial ainda apontando a arma para o rapaz. Isso gerou uma série de protestos contra questões em relação às questões raciais nos Estados Unidos, que são extremamente delicadas, extremamente pesadas. Nós já tivemos vários casos recentes, como por exemplo o caso Michael Brown em 2014, os casos de Ferguson no Missouri. E depois desse acontecido, o Obama defendeu reformas nas polícias, porque dizendo que isso é uma questão inaceitável, dizendo que essa não é apenas uma questão negra, não é apenas uma questão hispânica, é uma questão americana com qual todos devem se importar, porque é inaceitável que uma pessoa inocente seja morta pela pessoa que deveria protegê-la na sociedade. Aí, só para constar, ontem também o Departamento de Estado anunciou que vai reabrir a investigação sobre os e-mails da Hillary Clinton, que pode ter impacto nas eleições americanas, mas isso vai ficar para outro dia, até porque aqui o momento é outro, e a gente ainda vai falar bastante das eleições americanas. E
nessa noite nos Estados Unidos, já madrugada aqui no Brasil, em Dallas, no Texas, lembrando que o Texas tem um horário um pouco mais atrasado em relação ao nosso, nós tínhamos justamente uma passeata de movimentos negros contra a violência policial e pelo menos 2 atiradores começaram a disparar, 2 atiradores, o que a gente chamaria de snipers, né, com fuzis de longo alcance, começaram a atirar contra policiais e pelo menos 5 policiais brancos morreram. E 9 pessoas, sendo 7 policiais e 2 civis, ficaram feridos. Outros suspeitos foram presos de terem participação. Havia a suspeita, inclusive, de uma bomba. Um dos suspeitos, suspeitos não, né? Porque no caso dele ele estava ali envolvido mesmo. Ele se refugiou na garagem de um prédio onde ficou ali uma situação de impasse. Ele disse que queria matar policiais brancos e ele foi morto pela polícia com uma bomba robótica, porque ele estava ali numa situação que eles tinham medo que ele tivesse uma bomba e pudesse explodir o prédio, alguma coisa assim. O Obama, que está em Varsóvia, e depois eu vou falar um pouquinho mais disso no encerramento do programa, que está em Varsóvia para a cúpula da OTAN, também fez outra declaração, dizendo que é um ataque terrível, calculado e desprezível contra os agentes de segurança. Ironia maior ainda do destino, o porta-voz da polícia do Texas é negro, é um oficial negro, então todas as entrevistas que você vê, imagens inclusive de policiais chorando, era um policial negro, um cara bem fortão assim e tal, então ele comentou até sobre isso, dizendo que os policiais estão ali para proteger as pessoas, independente do policial ser branco, ser negro. Então, o que acontece? A gente tem, em questão de 48 horas, 3 eventos, né, as 2 mortes dos rapazes negros, esse atentado em Dallas contra policiais brancos, que podem acirrar e muito as tensões raciais nos Estados Unidos, que são um dos elementos que podem ser usados no discurso eleitoral, especialmente quando a gente está falando de Donald Trump, que já condenou os ataques aos policiais também, inclusive. Então, é um assunto muito delicado. Fica aqui, obviamente, né, infelizmente apenas simbolicamente, porque não tem como, né, infelizmente, a gente fazer muita coisa, mas lamentar os mortos, tanto os 2 rapazes quanto os policiais, e que é uma situação, ambas inaceitáveis, e resta esperar que a situação não escalone ainda mais. Mas eu tenho quase certeza que semana que vem o assunto vai dar aqui de novo. Antes de chamar ele, eu vou ler uma notícia que o professor Daniel Souza me linkou, que diz que a Fazenda apela para bloquear contas de Neymar e a ação sobe ao TRF em segunda instância. Inclusive o Daniel Souza também tagueou. Na verdade, a gente não tem menino Neymar essa semana. É apenas uma citação que a gente vai fazer, mas, né, já que você comentou o nosso Daniel, o Tanguy, né, que também participou, que também é colega e amigo do Daniel, ele comentou no Facebook dele, eu não dei isso como notícia, tá, Tanguy? Porque eu sei que você está nos ouvindo, porque eu não sabia se era brincadeira ou se era verdade. Mas que os chanceleres do Mercosul têm um grupo no WhatsApp. E que o Serra não está incluído. E que o Serra não está. Que o Mauro Vieira estava e não colocaram o Serra. E, como eu não sei se o Tanguy estava zoando ou não, eu não falei isso no programa. Mas tá aí o registro. Que tem grupo do... Mas o menino Neymar não tem porque ele foi visitar um amigo na delegacia, é isso? Lá na Catalunha. Tem um amigo que deu ruim lá. Tem um amigo dele que foi condenado a 21 meses de prisão? Mas você acha que ele não vai ficar um dia, né? É um amigo argentino dele? Dizem que é argentino. Mas parece que o cara tem grana, tem bala. Tem. Já ganhou uns prêmios, já fez publicidade e tal. Qual é o nome dele mesmo? Messi? Esse tal aí. Então, se vocês não sabiam, o Messi foi condenado a 21 anos de prisão por... Meses. 21 meses de prisão por sonegação e... Acho que é só sonegação? Parece que sim. Não, porque às vezes tem lavagem junto, não sei. Mas enfim, no mínimo sonegação. Ele e o pai.
Tem gente... curioso que ele tem essa semelhança com o amigo brasileiro. O pai tá sempre do lado nessas horas. E esse é um assunto que certamente vai dividir a opinião dos nossos ouvintes, né? Porque nós temos o pensamento, né, de que sonegação de impostos é um mecanismo de legítima defesa. Nós temos, por exemplo, o pensamento do nosso querido Luiz Renato Oliveira Périco, que disse que estar na Bíblia que o cristão deve pagar imposto. E ele é um liberal, ele faz parte dos Estudantes pela Liberdade e tal, mas ele fala, tá na Bíblia, eu sou cristão, então eu não posso sonegar. Sim. Então tá aí o registro. Vamos chamar os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Bem, os peões isolados estão isolados já há bastante tempo, né? Mas é que com esse relatório não podia deixar de ser, né? Os peões isolados são George W. Bush e Tony Blair. Porque, como eu disse, o relatório assim, deixou de ser papo de boteco, entendeu? Tá lá, documentação, tá lá, comunicação oficial, relatórios. O relatório do ex-chefe do MI6, dizendo que ele falou com todas as letras, olha, isso daqui vai ser uma burrada, os caras não tem nada, não é uma ameaça. E o Tony Blair falou assim, quem é você? Você só é o chefe do James Bond, mano. Eu sou o Tony Blair, eu que mando, entendeu? Então, tá aí. Então, são os peões isolados da semana. E o peão promovido... O peão promovido é compartilhado por toda uma equipe e por um robô, que é a equipe da sonda Juno, que entrou em órbita de Júpiter, colaborando aí com a ciência mundial, com o nosso conhecimento sobre o universo, a vizinhança, sobre nós mesmos, que isso é muito importante. Era um procedimento muito difícil, né, já que Júpiter, como gigante gasoso, tinha risco de mandar Juno para PQP, tinha risco de Juno talvez até mesmo ser destruída dentro pelo próprio Júpiter, então tá aí, Juno que vai ficar um tempão aí orbitando Júpiter, nos mandando informações, já mandou umas fotos muito bonitas, né? Eu, com todo o meu conhecimento de física, eu me interesso por isso, pelas fotos bonitas. Então tá aí. Não, eu vi o vídeo da simulação, acho que umas 50 vezes. Absurdo, né? E ela fez aquele ricochete na gravidade da Terra pra chegar lá e tal. Então tá aí a equipe da sonda Juno e a própria sonda Juno, por que não, né? Parabéns pra você, sonda. Bem, vou chamar as dicas culturais. DJ Muzz, The Almighty, DJ Muzz. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Então, a minha dica cultural vai por conta da morte do Elie Wiesel, que foi um sobrevivente do Holocausto, foi Prêmio Nobel da Paz. Ele foi indicado, inclusive, a ser o presidente de Israel, lembrando que o presidente de Israel é uma figura mais simbólica, apenas o chefe de Estado, é como se fosse a rainha da Inglaterra, né, mostrando que o parlamentarismo pode existir em repúblicas também. Ele recusou, por discordar das políticas israelenses para a região, e ele faleceu essa semana, aos 87 anos, e eu recomendo o livro A Noite dele, que eu não sei se ainda é editado, mas dá para achar fácil em sebo, porque foi um best-seller e tudo mais. É um livro que é uma mistura de memórias dele e de biografia da família dele. A família dele foi quase toda morta no Holocausto. Então, é a minha dica em homenagem à morte do Nobel da Paz. E a minha dica, acho que os ouvintes já sabem que eu gosto bastante do Spike Lee. Acho que já indiquei uns 2 ou 3 filmes dele. Vou indicar o último filme dele, produzido ano passado, chama Chirac, que é uma referência em relação às guerras de gangue no sul de Chicago com a guerra do Iraque, mas ao mesmo tempo é uma versão moderna, contemporânea no caso, da peça Lisistrata de Aristófanes, que se passava justamente nas guerras entre Atenas e Esparta. Então um filme bastante interessante aí do Spike Lee, já que faz essa referência tanto à guerra do Iraque, também a gente viu essa semana aí de bastante violência urbana e mortes de jovens negros, e essa é uma denúncia muito cara ao Spike Lee. E de música de encerramento, as músicas, as vinhetas do Xadrez Verbal, elas têm temáticas ou versos ou títulos que são ligados ao xadrez. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo lá no canal do YouTube em que eu explico isso, né? Música e o Xadrez Verbal.
E uma das músicas, né, que temos aqui, que muita gente diz até que não consegue deixar de ouvir a música sem pensar na vinheta, é a música War Pigs, do Black Sabbath. E o verso, digamos, que justifica isso, né, quando a música diz que os generais, os políticos, tratam as pessoas como peões no xadrez, mas eles vão esperar até o seu dia do julgamento final. E fala justamente... Quem são os War Pigs? São os generais, os políticos que mandam as pessoas para a guerra sobre falsas alegações, sobre mentiras. As pessoas morrem e não são... As pessoas que morrem não são as pessoas que tomaram essa decisão, muitas vezes. Então, hoje a gente vai encerrar justo com War Pigs, dos mestres ingleses do Black Sabbath, em homenagem ao relatório Chilcot. Então vocês ficam aí com a voz de... E só pra terminarmos, esse fim de semana teremos Cúpula da OTAN, que está acontecendo agora em Varsóvia, o Obama está lá, vai ser a última Cúpula da OTAN do Obama, vai ser uma Cúpula da OTAN extremamente sensível pelo que tem acontecido, vai ser um dos temas principais também do programa que vem, fiquem acompanhando as notícias, e só para constar, o David Cameron anunciou que vai enviar 650 soldados à Estônia e à Polônia, ou seja, o discurso nacionalista de se isolar do continente, acho que vai ser só no bolso. Então a gente encerra o programa aí na voz de Ozzy Osbourne, na guitarra de Tommy Iommi, e até a próxima semana. Butler, Bill Ward.